Olá, meus caros amigos e amigas, a paz de Cristo. Estamos com mais um vídeo aqui no canal de pregação do Evangelho e hoje a palavra que nós vamos meditar está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5. Eu peço para você, por gentileza, me acompanhar neste exato momento. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. A velha natureza e a nova natureza. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Versículo 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom, nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está ensinando a igreja de Colosso, e esse ensino é para todas as igrejas do Senhor, para todas as comunidades eclesiásticas de todas as gerações. E o apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui acerca da nova vida que a igreja deve viver. Nós que recebemos Cristo como Salvador de nossas vidas, nós passamos a viver uma nova vida, não mais segundo a carne, mas uma vida segundo o Espírito. Deixamos a vida carnal, mundana, secular, pecaminosa, depravada, imoral, e nós abraçamos um novo estilo de vida, um novo modo de viver, o modo de viver evangélico, cristão, bíblico. Nós devemos observar o ensinamento que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Colosso, para os colossenses. Veja que o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Com isso, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que o cristão,
ele tem que viver uma vida de santidade ao Senhor, de obediência a Deus. Nós que estamos em Cristo, nós não obedecemos mais à carne, nós não seguimos a natureza carnal, não seguimos a velha natureza, o ranço carnal, não. Nós vivemos uma nova vida, nós temos uma nova natureza. No momento que a pessoa confessa Jesus como o Senhor de sua vida, ela se torna ali uma nova pessoa, uma nova criatura. Ela passa a viver uma nova vida. Quem não procura viver essa nova vida em santidade, em obediência a Deus, é porque não se converteu verdadeiramente. É porque não aceitou em seu coração o Evangelho. O coração de tal pessoa não se abriu para a santidade da vida evangélica. Então, o cristão tem que viver esse estilo de vida evangélico, que é um estilo de vida santo, puro, sem mácula, sem obras da carne. Pelo contrário, quem tem essa nova vida vive segundo o Espírito, praticando as obras espirituais, vivendo segundo o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está em Gálatas, uma das cartas paulinas, no capítulo 5 e versículo 22. Então, quem tem essa nova vida vive segundo o Espírito, satisfazendo o desejo do Espírito e não o desejo da carne. Compreendeu? Então é isso, basicamente, para resumir, para não ficar muito extenso o vídeo, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sobre essa nova vida que todos aqueles que se achegam a Cristo devem viver. Você que está se convertendo agora, você que está iniciando na sua caminhada cristã agora, aprenda uma coisa: esse caminho evangélico, esse caminho cristão, é um caminho de santidade, é um caminho de mudança, é um caminho de progresso em direção ao céu. É um caminho de progresso na maturidade, um crescimento espiritual, uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade. Então, procure mudar a sua vida, observando os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos apostólicos, observando as doutrinas bíblicas, para que você tenha uma vida agradável aos olhos de Deus, para que você seja considerado, visto por Deus, não como um filho da desobediência, como disse o apóstolo Paulo, aqui no versículo 6, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, para que você não seja visto por Deus como um filho da desobediência, você tem que ser obediente, tem que viver em santidade, em obediência à palavra de Deus. E assim você não estará debaixo da ira de Deus, e sim debaixo da graça de Deus. Então seja obediente a Deus. Quem vive uma vida imoral, uma vida depravada, na prática da maldade, do pecado, da perversidade, da violência, do mau caráter, do mau caratismo, quem vive assim é visto por Deus como sendo um filho da desobediência. Ou seja, tal pessoa está debaixo da ira de Deus. Por quê? É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você leu o texto aí. Então, seja obediente a Deus. Viva uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus na prática do amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o dom supremo.
O amor é o cumprimento de toda a lei de Deus. Quem ama está cumprindo a lei de Deus. Receba no seu coração essa mensagem, medita nela profundamente e que Deus abençoe sua vida abundantemente e que sua vida seja iluminada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, vamos fazer agora uma breve oração, a oração do meio-dia, no nome do Senhor Jesus, e no final você vai ficar com a recitação do Salmo de número 1. Eleve o seu pensamento a Deus, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Altíssimo, possuidor dos céus, da terra, do mar e de toda a biodiversidade, Deus de toda a criação. Nós entramos humildemente na presença gloriosa do Senhor em oração. Obrigado, meu Pai, por ter falado conosco através da Tua santa palavra. Eu peço ao Senhor que a vida dessa pessoa seja completamente abençoada. Muda, meu Deus, a mentalidade dessa pessoa que me ouve. Muda o coração dela. Converta esse coração a Ti, meu Pai. Salva essa alma. Deus soberano, salva essa alma, salva esse homem, salva essa mulher, meu Deus. Escreva uma nova história de vida desta pessoa, meu Pai. Abençoa ela, a família dela, com toda sorte de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. E nós agradecemos. Diga graças a Deus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida infinitamente. E até segunda-feira, até a próxima semana, com mais uma série de vídeos de meditação na Palavra de Deus e oração da fé. Deus te abençoe e glória somente a Deus. Salmos número 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.